tradição de quem está há mais de 25 anos no mercado. Some a estrutura de uma sede completa e a capacidade de uma equipe especializada. O resultado é uma empresa reconhecida pela excelência dos serviços e a eficácia das soluções. Conheça a Martins e Lemos Inteligência Tributária. Formada por especialistas em direito tributário e consultores contábeis, a Martins e Lemos oferece um assessoramento diferenciado que garante benefícios reais para o seu negócio. Um conceito inovador e personalizado, reconhecido por algumas das maiores empresas do país. A sua pode ser a próxima. Martins e Lemos Inteligência Tributária. Tradição e eficiência à disposição da sua empresa. Boa tarde a todos. Todos Boa me tarde. escutam? Doutores Alexandres? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Participantes da reunião, todos escutam? Dê um legalzinho aqui para a gente, para saber se está tudo ok. Se estão nos vendo. Ótimo. Então é isso. Antes da gente iniciar, só pedir para, caso vocês ajustem o quadro de vocês, aí nos 3 pontinhos, das imagens que estão aparecendo aí na tela de vocês, vocês podem ajustar o quadro, caso estejam enxergando alguém um pouco maior do que o normal. Mas é isso, vamos dar início, né? Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando o nosso segundo webinário da Martins e Lemos, né, hoje com participação especial. E, inicialmente, eu queria me dirigir aqui aos participantes do evento, agradecê-los desde já, né, por estarem aqui conosco nessa tarde, quase noite de quarta-feira, e que destinaram um pouquinho do tempo de vocês aí para nos ouvir. Em segundo lugar, queria parabenizar a Martins e Lemos por mais essa iniciativa, nas figuras dos doutores Augusto Martins, Francisca Lemos, que está aqui também nos escutando, sócios fundadores do escritório, pela iniciativa desse webinar, e esperamos que se repita, né, por outras vezes. Inclusive, para quem acompanhou o nosso primeiro evento no modelo virtual, nosso primeiro webinar, nós resumimos os principais questionamentos relacionados àquela tese do século, né, a famosa, e debatemos um pouco sobre a decisão do STF e os seus impactos na exclusão do ICMS na base de cálculo PIS da COFINS, né? Foi um debate bem interessante. E o nosso evento hoje ele vai ter um formato um pouco diferente. A gente vai fazer num modelo webinar Martins e Lemos Convida, e para isso nós estamos aqui com a presença de um ilustre convidado, né, que vai nos abrilhantar com a sua exposição e experiência sobre o tema de grande interesse, em especial aqui para os gestores da área jurídica, os controllers, os compliance officers, contadores e profissionais da área fiscal, que é nosso tema hoje, a implantação de comitês tributários nas empresas, sua relevância e benefícios. Antes que a gente inicie o nosso bate-papo, e para os nossos ouvintes novatos aqui, vou apresentar um pouco do escritório e dos nossos palestrantes. A Martins e Lemos é um escritório de advocacia e consultoria especializados na área tributária, previdenciária e minerária. Está no mercado há 30 anos e surgiu através da união de uma equipe multidisciplinar, contada, né, por advogados, contadores e profissionais da TI. Eu sou Alice Macedo, advogada e sócia do escritório, atuo há 15 anos na área tributária, também graduada em Ciências Contábeis, especializações na área do direito tributário e também atuei como conselheira no contencioso do CONASH da Cefaz do Ceará. Aqui conosco está, sei que lado da tela vai aparecer para vocês, mas doutor Alexandre Brenan, sócio, advogado do escritório Martins e Lemos, com 20 anos de experiência também na área tributária, pós-graduação em Direito e Processos Tributários, com extensão em tributação no comércio internacional, advogado da Câmara Mineral e conselheiro fiscal do Fundo Cristão para Crianças. E o nosso convidado especial, deixei por último, né, para poder ler aqui com vocês o extenso currículo aqui que nos vai abrilhantar, doutor Alexandre Aguiar Maia, advogado, executivo jurídico e entusiasta da gestão jurídica, como ele mesmo se qualifica, com mais de 27 anos de experiência
tendo atuado nos campos corporativo, multinacional, contencioso, consultivo e acadêmico. Como experiência profissional, podemos citar os mais de 12 anos como gerente jurídico da multinacional no Farma Indústria Química e Farmacêutica, posteriormente adquirida pela Sumitomo Chemical, sendo muitos deles como gerente jurídico Latam, né, da América Latina. Diga-se de passagem, anos em que recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. Além disso, atuou por mais de 14 anos como sócio em seu próprio escritório de advocacia. É professor de graduação de Direito da Unicristos e professor também de cursos de especialização na Unifor. Consultor jurídico ambiental da Agência Nacional de Águas, foi consultor jurídico ambiental do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, consultor jurídico ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional, tem MBA em Gestão de Empresas pela FGV, mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduação em Direito Ambiental pela Universidade Estadual do Ceará, pós-graduação em Direito Empresarial pela Universidade Estadual do Ceará e pela PUC em São Paulo, membro fundador, ex-secretário e ex-presidente da Comissão de Estudos Tributários do OAB Ceará, atual diretor do Centro Industrial do Ceará e membro do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É escritor de livros e artigos na área tributária, ambiental e, mais recentemente, na área jurídica, destacando alguns livros como Conhecendo Nossos Tributos e Tributação Ambiental. Ou seja, um currículo aqui, né, bem extenso, que vale ressaltar, né, pincei algumas coisas porque tinha bem mais coisas aqui para vocês. Inclusive, assim, a ideia do webinar, ela surgiu exatamente porque, como atuantes, advogados que atuantes de grandes empresas, a gente percebeu o quão é importante a temática tributária nas corporações e quão relevante é a implantação de um setor forte, organizado e consolidado para a discussão desses assuntos, né, que normalmente trazem grandes impactos aqui nas empresas. E aí, portanto, nós convidamos o doutor Alexandre Maia, né, com esse currículo impecável, para compartilhar essas experiências quando da implantação de um comitê tributário na empresa por onde atuou. De antemão, vou pedir que qualquer comentário, pergunta, consideração seja direcionado para o nosso grupo de WhatsApp, né? Quem não se inscreveu, acesse lá o nosso banner no nosso site e a nossa equipe lá vai dar o suporte para que a gente possa colocar as perguntas aqui online, tá bom? Desde já, passando aqui a palavra para o doutor Alexandre Maia, que vai nos habilitar aí com as suas palavras. Doutor Alexandre, boa tarde. Boa tarde, doutora Alice, boa tarde a todos, doutor Alexandre Brenan. Eu gostaria de agradecer o convite tão carinhoso e especial da Martins e Lemos, nas pessoas do doutor Augusto, da doutora Francisca, a quem eu estendo meus cumprimentos aos demais membros da Martins e Lemos. E agradeço a participação de todos que estão conosco hoje, nesse finalzinho de tarde. Espero que a gente tenha bom começo de noite com esse debate bem atual. Com certeza. Também gostaria de cumprimentar a Alice, o nosso convidado, o doutor Alexandre, os colegas do escritório, que também faz na pessoa do doutor Augusto Francisco, que tem organizado esses debates, o webinar, né, que tem facilitado isso para nós, e que é importante para nós, para os nossos parceiros, né, para os nossos clientes, e aguardar aí as palavras do doutor Alexandre. Eu acho que é um momento muito gracioso para nós. Me trata como xará, somos. Xará. E é muito legal, muito oportuno. Mais uma vez também, doutor Alexandre, agradeço a sua presença aqui conosco. Boa tarde para todos vocês que estão nos assistindo também. Então, no meio aqui dos dois Alexandres, né, voltar a palavra ao doutor Alexandre Maia, e pedir que ele fale um pouco sobre a questão que, afinal, o que é o Comitê Tributário, né, apresente um pouco aqui o tema para a gente, até porque houve dúvidas na hora da inscrição, o que seria esse Comitê Tributário, é Comitê Fiscal, é Comitê do OAB, Comissão Tributária, enfim, o que seria, né, o Comitê Tributário? Bom, eu tive a satisfação e a grande honra de participar da Comissão de Estudos Tributários da OAB, mas não é disso que nós vamos falar hoje. Foi um momento bem bacana da minha vida, passei 10 anos na Comissão de Estudos Tributários, há um tempo atrás, mas hoje nós vamos falar daqueles comitês que são criados
ou dentro de empresas ou para empresas que figuram como um órgão interno ou externo de apoio à tomada de decisão pela gestão das empresas. Seja essa gestão, seja esse comitê vinculado a um board em empresas SAs, ou seja ele vinculado a uma diretoria em empresas limitadas. O comitê, ele é um órgão quase que vivo. Como é que eu posso... Eu acho que a melhor forma de dizer é essa, é quase que um órgão vivo. Por quê? Porque ele perpassa toda a empresa, verificando dentro das empresas todas as oportunidades tributárias existentes, seja para você fazer um planejamento tributário de forma bem robusta e efetiva, seja para você minimizar os riscos tributários que as empresas têm. E quando eu digo que perpassa, é porque literalmente é isso. Todas as empresas, e principalmente as grandes empresas, se compõem de vários departamentos, vários setores, várias áreas, e em cada uma dessas áreas você pode identificar oportunidades ou também riscos tributários. E esse comitê, o ideal é que ele tenha uma formação multidisciplinar, ou seja, você trazer ali pessoas de várias áreas para que exatamente facilite essa tomada de decisão e esses encaminhamentos por dentro da empresa. Então, eu poderia sugerir já de início que o comitê seja composto por alguém do jurídico, alguém do contábil, se tiver uma área específica de tributos também dessa área, de uma controladoria e de um RH. Você pode me perguntar, Alexandre, mas se a minha empresa for menor, cabe? Cabe. Talvez você não precise colocar tantas pessoas dentro do comitê. E se ela for maior, você pode até colocar outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de participar de comitê que tinham poucas pessoas e, quando necessário, a gente chamava alguém de uma outra área específica para compor, para discutir um determinado tema específico. Era quase como se você tivesse membros efetivos e membros que não eram efetivos. E esses membros efetivos era o que fazia a roda girar, vamos dizer assim, no dia a dia da operação. E esses membros não efetivos eram pessoas de outras áreas que você convidava para poder participar dessa tomada de decisão, das discussões, primeiro, da verificação das oportunidades e, por fim, da tomada de decisão. Então, o ideal é que esse comitê seja multidisciplinar. Por quê? Porque, além de facilitar essa comunicação interna, você tem visões diferentes também. É muito bacana quando você conversa com alguém do RH, você identifica uma oportunidade na área de RH, na área de pessoas, e você traz alguém do RH com a visão dele. É bacana quando você verifica uma outra oportunidade na área de produção, no chão de fábrica, por exemplo. E por aí vai. Você pode ter oportunidades na área de logística, marketing, vendas. Então, é necessário que, às vezes, você traga essas pessoas de fora para compor a discussão. O comitê é isso, ele é um órgão vivo, eu digo vivo porque ele passa por dentro da empresa, ele atravessa toda a empresa, e ele está lá o tempo todo olhando e discutindo com escritórios parceiros também essas oportunidades que vêm, não digo diariamente, mas de forma muito comum, bem constante, e no dia a dia o comitê fica ali, movendo internamente os setores para que produzam aquilo que é necessário de informação, documentos, dados, para fomentar esse planejamento tributário ou para minimizar esses riscos. Perfeito. E nesse contexto, doutor Alexandre, você tem dedicado, né, sua advocacia ao direito empresarial, especialmente ao direito tributário, atuando, como nós lemos, inclusive, no seu currículo, né, em contencioso, tem escrito livros, artigos sobre o tema, e nos últimos anos participado efetivamente de comitês tributários. Fala um pouco para a gente aí como foi essa experiência efetivamente da implantação de um comitê. Quando a gente fala em implantar um comitê, é desafiador, não é algo simples. Quando eu digo desafiador,
É porque você tem que envolver a empresa primeiro. Então, quando você trabalha numa empresa grande ou pequena, tanto faz, você tem que conversar com as pessoas que vão participar desse comitê. E todo mundo está cheio de coisa para fazer do seu dia a dia. E aí, quando eu falo, ó, vamos criar um comitê, seja um comitê tributário, seja um comitê de crise, seja um comitê de ética, por aí vai, de compliance, alguma coisa assim, as pessoas já olham para você e dizem, puxa, mais uma coisa aqui que eu vou ter que cuidar. Então, nesse aspecto, a largada tem os seus desafios. Mas depois que as pessoas entendem, que você conversa com as pessoas, você explica, você convence a necessidade de criar esse comitê, aí sim, a coisa começa a girar e as pessoas entendem, querem participar, entendem da importância e querem fazer parte. E é muito interessante isso, porque há realmente uma virada de chave. A pessoa, depois que ela entende, ela diz, puxa, esse negócio é bacana, pode trazer realmente melhorias para a empresa. Então, eu quero, de fato, eu quero fazer parte. Mas, no fim do dia, nós estamos falando em dividir, como é que eu vou dizer assim? Nós estamos falando em dividir poder. Né? Imagine que você tem um departamento jurídico, por exemplo, que cuida disso, cuida da parte tributária, tá certo? Esse jurídico está abrindo mão de um pouco do seu poder para dividir com as outras pessoas. Então, se por um lado você tem esse desafio de convencer as pessoas a entrarem no comitê e participar do comitê, por outro lado, você também tem o desafio do jurídico abrir mão de um pouco desse, entre aspas, poder que ele tem para poder trazer as pessoas para perto e dividir junto. Então, é um aprendizado para os dois lados. É um aprendizado para a empresa, para os demais setores, é um aprendizado para o jurídico também. E o interessante é que o comitê é uma ferramenta que ela cabe, ele cabe em todo tamanho de empresa e todos os setores da economia. A gente está falando de comitês que podem ser criados para empresas pequenas, médias e grandes, e na indústria, no comércio e na prestação de serviço. Então, não tem ali um modelo exato. Você vai adaptar o modelo à realidade da empresa. A gente pode criar um comitê de forma interna e de forma externa também. Você pode criar um comitê a partir de pessoas que trabalham dentro da empresa. Você pode criar um comitê híbrido, misto. Perdemos um pouquinho a conexão aqui do Dr. Alexandre. Acho que já retornou. Cortou um pouco para mim. Eu estava dizendo que a gente pode criar um comitê interno com pessoas que são de dentro da empresa. A gente pode montar um comitê misto com pessoas internas e pessoas externas. E a gente pode montar um comitê totalmente externo, que vai ficar fazendo a ponte com a empresa. Perfeito. Então, acho que o grande mote aí é você chamar as pessoas certas para compor o comitê. Você identificar dentro daquela empresa quem são as pessoas que, de fato, atuariam de forma efetiva dentro desse comitê. Acho que o grande desafio ali ao começo é esse. Exato. E, assim, como você comentou, né, difere do Conselho Fiscal, não tem relação com o Conselho Fiscal, é uma área mais voltada, talvez, ao jurídico, com participação de outras pessoas, né, Sim. da equipe, mas é voltado para discutir assuntos tributários, né? Exatamente. Perfeito. E nessa implantação do Comitê Tributário, que você já passou por experiência, então, você encontrou certamente alguns desafios, né? Contem para a gente como foi, quais foram esses desafios, que certamente quem nos escuta aqui, até gerente jurídico aqui de empresa, né, que tem essa ideia, tem um setor jurídico, tributário às vezes, mas não tem esse comitê de estudo. Então, quais são as dificuldades e desafios aqui do comitê? Bom, implantar o comitê, e eu implantei numa empresa grande, multinacional, acho que é o principal exemplo que eu tenho. Como eu disse, né, teve o seu desafio ali no começo de identificar as pessoas-chave, né? Mas uma vez identificado esse grupo de pessoas, e uma vez ficando claro para todos qual era o papel do comitê, o papel de cada um dentro do comitê,
virou-se ali uma chavezinha e passou-se a ter um grupo bem focado, bem atuante nessa área, né? E evidente, a gente foi buscar dentro da empresa, identificando esses papéis, quem eram aqueles stakeholders que tinham interesse direto nessa área. Então, controladoria, área contábil, área de tributos, e o jurídico e o financeiro. Esses foram os principais atores que nós montamos ali o comitê inicial, vamos chamar assim. E como eu comentei há pouco, quando precisava, a gente trazia uma pessoa de outra área. Então, quem atuou muito próximo com a gente foi o RH. Por quê? Porque tinha o previdenciário, que a gente entende que está dentro do tributário, né? Então, o previdenciário, a gente ia lá ao RH, e o RH tinha as informações, então o RH atuou muito forte junto conosco. Outra coisa extremamente importante nessa montagem desse comitê que nós fizemos foi o escritório que identificar o escritório que ia nos assessorar nessa área. Então, a gente teve a sorte de contar com a Martins e Lemos, que já era um escritório que prestava serviço para a empresa, até antes mesmo de eu ter entrado na empresa, mas quando eu resolvi montar o comitê tributário, é claro que eu fui olhar os parceiros que prestavam serviço para a empresa e fui identificar também no mercado outros possíveis escritórios. Mas, após a análise que eu fiz, na época identifiquei e cheguei à conclusão que, como vocês já detinham a história da gente, boa parte da história, era natural que permanecesse com vocês. E foi uma escolha acertada. Então, o escritório parceiro também faz toda a diferença. Perfeito. Inclusive, você comentou essa questão de conhecer a história, né, da empresa, é muito importante do nosso lado aqui como assessores jurídicos, né? De fato, é bastante importante, faz toda a diferença na hora de você identificar um planejamento, né, identificar uma solução. Acho que até que o Alexandre Brenan também tem algumas questões aqui para colocar sobre exatamente o comitê, né, as suas dificuldades, enfrentando, olhando pelo lado também de fora. Como o doutor Alexandre disse, né? E sempre existe um desafio muito grande na implementação, na criação desses comitês tributários. Eu me recordo, no início da minha carreira, né? Eu fui advogado interno de indústria. E a ideia era chegar lá e montar o jurídico, trabalhar o jurídico, centralizar a questão de processos, que cada departamento cuidava do seu. E eu me sentia sozinho, porque questões tributárias, que eram muito importantes para a indústria, não tinha com quem discutir, não tinha com quem aprender, não tinha com quem debater, e isso ficava muito centralizado no diretor administrativo ou então no coordenador da contabilidade. E, recentemente, né, lógico, com esses anos de experiência, trabalhando na parceria com a Unifab, não diretamente, eu atuando diretamente, mas através dos colegas do escritório, você vai aprendendo algumas coisas. Né? E nesse caminho, eu tive a experiência de estar trabalhando com um novo grupo de empresas e quando o CEO lá falou que estava criando um comitê tributário. Aí eu falei, poxa, que interessante, legal. Como é que você está pensando isso? Quem são as pessoas que você está pensando, né? Já tentando participar disso, né? Tentando auxiliar, né? Aí ele citou os departamentos, falei, por que ninguém do RH? Né? Aí ele, porque RH é pessoal de recursos humanos e tal. Eu falei, mas olha, assim, na minha visão, né, é um setor importante, porque se você olhar, vocês têm uma folha de salários considerável. E se você for olhar um pouquinho mais, né, se você olhar um pouquinho mais, você vai perceber que quase 30% dessa folha é tributada, é tributo, né? E isso interfere na questão da empresa, né? Isso traz providências que devem ser tomadas, traz planejamentos que devem ser pensados, né? Aí ele falou assim, poxa, é legal, vamos repensar isso, né? E de fato, acabaram criando o comitê tributário lá, chamaram o pessoal do RH, chamaram o pessoal da expedição, né, pegando os outros setores, hoje lembrando que está tudo hoje informatizado, né, tudo hoje está
já estão combinadas, elas se conversam de forma automática através dos sistemas hoje. Infelizmente, é aquilo que o doutor falou, é um desafio, né? Até que para que todos percebam, todos incorporem, todos encampem a ideia, né? Esse coordenador, esse CEO acabou saindo, né? Foi encarar um outro desafio e acabou o comitê, né? Porque não tinha alguém ali tocando, né? Deixa eu ver no comecinho. Foi uma pena isso, mas o desafio acho que é esse mesmo, professor. E a gente verifica isso, né? Eu acho que a importância do comitê tributário, até para mim, né? De enxergar o relacionamento da empresa, o relacionamento do comitê com todos os setores da empresa. E esse caso, né, que infelizmente não tinha. Um outro grupo já que a gente participa, já criou o comitê, já está tendo plenas forças, caminhando, já trazendo resultados muito interessantes para o grupo. E essa questão da gestão da história é uma questão muito interessante, porque quando a gente fala em direito tributário, aliás, quando a gente fala em qualquer coisa relacionada a direito, a gente sabe que existe até uma máxima, né, no nosso meio, que a gente sabe quando a gente entra com o processo, mas não sabe quando é que ele termina, né? Então, a gestão da história é de extrema importância. O nosso comitê era responsável por essa gestão da história. Então, isso era impressionante, porque passado ali 3, 4 anos de quando tinha sido implementada alguma coisa, se precisasse de alguma informação, a gente ia buscar, tinha onde pegar essa informação, estava tudo guardado, tudo salvo. Então, isso, de fato, faz a diferença. Já aproveitando aqui, vou introduzir uma pergunta, acho que tem relação com o tópico que a gente estava falando. Na implantação do comitê, se existe alguma regra específica para criação, diferente talvez do comitê fiscal, né, que existe uma lei específica, mas o comitê tributário, existiria alguma regra de direito civil, de direito societário? Na verdade, assim, o comitê tributário, ele é um órgão mais informal. Isso pode ficar debaixo do organograma da empresa? Pode, tá? Mas até quando a gente montou bem informal mesmo. A gente sabia que ele existia, a gente sabia quem eram os membros do comitê, mas isso não estava lá debaixo do organograma, debaixo do cargo tal. Ele era um órgão de assessoramento de tomada de decisão do board e da diretoria. Ele servia para os dois. Mas eu não vejo como uma regra específica. Como eu falei até no começo, você pode criá-lo com poucas pessoas, com muitas pessoas, você pode criar ele debaixo de alguém, pode criar ele debaixo do presidente da empresa, debaixo de um diretor. Então, isso vai variar muito de empresa para empresa. É diferente do comitê fiscal, que tem que observar a lei de ACA. É uma coisa diferente. Perfeito. Até mesmo em questão... É como um comitê de ética, por exemplo. Você vai criar um comitê de ética, também não tem uma regra para isso. As empresas têm comitê de ética e comitê de conduta, mas você não segue ali uma regra específica para poder criar. Até o exemplo mais interessante é que eu já vi comitês de ética externos de empresas, que é como se fosse algo literalmente independente para acompanhar casos de má conduta dentro de empresa, que não tem nem pessoas que são da própria empresa participando. Né? Então, não tem esse engessamento. Ok. E falando em engessamento, talvez ainda dentro das dificuldades, não sei se é uma dificuldade, mas o comitê tributário, ele tem poder decisório? Que, inclusive, era uma pergunta que já estava acontecendo antes mesmo do webinário começar, já tinha mandado essa pergunta. Legal. Se o comitê tem poder decisório, isso é um dificultador, né, por estar abaixo, né, de alguém ou não? E que tipo de decisões são tomadas no comitê nesse sentido, né? Essa pergunta é muito bacana. Vamos lá. Novamente, vai depender do modelo que for adotado. O nosso comitê tinha poder decisório. A gente era quem decidia. No nosso caso era interessante, que as decisões eram em consenso. Não era por maioria. Quando a gente criou o comitê, a gente disse, as decisões vão ser tomadas em consenso. Se tiver alguma discordância, a gente adia a tomada de decisão.
Então, vocês são testemunha de quantos temas a gente discutiu durante anos e anos e anos, sem que uma decisão fosse tomada. Então, teve vários assuntos que a gente pegava e dizia assim, não, vamos voltar ao assunto daqui a 6 meses. Nós não estamos maduros ainda para decidir sobre esse assunto, porque não tinha consenso no grupo. Mas, voltando à sua pergunta, o comitê pode ter decisão, isso vai depender da empresa. Tá? No nosso caso, ele tinha tomada de decisão, mas ele também pode ser só um comitê, como eu falei antes, de assessoramento para quem toma a decisão. Então, imagine que o comitê está vinculado ao presidente da empresa. Então, o comitê vai indicar algum tema para o presidente com uma recomendação. Olha, nós recomendamos que isso seja feito, e o presidente decide. Depende da empresa. Isso é muito comum, por exemplo, nos casos de comitê de ética. Né? Então, o comitê de ética não toma uma decisão com relação àquele funcionário que foi investigado aquela conduta. Então, ele chega para a diretoria, para o diretor da área que aquele funcionário faz parte, ou então para o diretor-presidente, diz, após nossa investigação, nossa recomendação é essa, essa, essa. Então, vai depender também do modelo que for adotado. No caso, em todos os casos que eu atuei, ele tinha poder de decisão sobre aquele tema que estava sendo decidido. No sentido não só da contratação do escritório, mas talvez de dar o aval para o ingresso de um planejamento, sim, de uma ação judicial. Exatamente. A nossa tomada de decisão era em todos os sentidos relacionada a... Perdemos seu microfone, doutor Alexandre. Existe um risco ou não existe um risco, então foi assim que nós atuamos. Joia. A gente perdeu um pouquinho do seu microfone, acho que no fone, mas estamos ouvindo. Deixa eu trocar de microfone, só um minuto. Tranquilo. Melhorou agora? Perfeito, está ótimo. E dentro desses desafios, né, ainda no tópico de desafios de comitê, e ainda mais no tributário, né, nós sabemos, as alterações da legislação. Outra pergunta aqui, seriam um desafio para a implantação de comitê, ou pelo menos algo que impulsionou, talvez, a criação desse comitê? Foi o nosso maior motivador. Olha, nós tínhamos, nesse exemplo que eu estou dando específico, nós tínhamos uma área de tributos, específica de tributos, mas é impossível você acompanhar. É impossível para as empresas brasileiras acompanhar a dinâmica da alteração da legislação tributária. E o comitê ajuda nesse sentido. Então, também foi algo que nós usamos, inclusive, como justificativa para a criação do comitê. Não foi um desafio. O desafio era no dia a dia, acompanhar a alteração da legislação, tá certo? Mas para a criação do comitê, nós usamos isso também como justificativa. Ótimo. Nesse contexto, a criação, né, o departamento jurídico, que, como você comentou, iniciou no departamento jurídico, mas contou com a ajuda de outros setores, você já até comentou um pouco, mas fala um pouco para a gente, assim, qual é o envolvimento de outras áreas, que áreas seriam essenciais, né, considerando uma empresa de grande porte, uma pequena empresa? Para qualquer setor e qualquer tamanho de empresa, você tem que ter pelo menos alguém da área contábil e da área jurídica. Isso é de cara, certo? Mas um comitê com 2 pessoas é um negócio complicado. Então, o ideal é que você traga alguém a mais para compor. Na grande maioria das vezes, é um financeiro. Até porque o financeiro, às vezes, o contábil está ligado ao financeiro, o jurídico está ligado ao financeiro. Então, o ideal é que tenha pelo menos essas 3 empresas, esses 3 setores da empresa. Para empresas menores, ou mesmo para empresa grande, depende, às vezes, do perfil da empresa. Às vezes é uma empresa familiar, então você tem que ver, tem que identificar qual membro da diretoria que tem interesse de participar. Às vezes até o presidente da empresa quer participar. Você pega ali uma empresa familiar, que no final do dia as decisões são tomadas pelo presidente, tá certo? Ele quer fazer parte. Então, identificar, como eu falei antes, identificar as pessoas certas para ocupar o comitê são importantes. Além dessas pessoas,
ou então, à medida que a empresa for maior e tenha mais departamentos, se a empresa tem, por exemplo, uma área específica de tributos, sem dúvida, trazer esse cara da área de tributos. Se você tem um RH forte, como o Brennan falou, que tinha uma folha de salários robusta, é importante que o RH participe, e um escritório parceiro. Né? Então, é extremamente recomendável que o escritório parceiro também esteja lá no dia a dia da máquina do comitê. E só para deixar claro, o comitê ele não é um órgão burocrático e amarrado, e como eu falei, dentro do organograma da empresa, que vai ter ali, que executar tarefas diariamente. Não é esse o papel do comitê. O papel do comitê é identificar oportunidades, sejam oportunidades de recuperação, sejam oportunidades para minimizar impactos, como redução de risco. Tá? Então, essas pessoas que você traz, à medida que você vai identificando essas oportunidades ou esses riscos, você vai trazendo essas áreas para junto do comitê. Às vezes de forma efetiva, assim, participação direta, ou então, às vezes, só, vamos dizer, ad hoc. Certo. Inclusive casos, né? Aí já volto para o Brenan aqui. Você comentou um pouco também casos em que a gente viu debates, era no tributário, mas começou a vir a área previdenciária, né? Depois veio medicina do trabalho, medicina e segurança do trabalho. Acaba que é importante a participação dos setores como um todo. Exatamente. Exatamente. Interessante que lá nesse comitê nós começamos a identificar essas oportunidades dentro do RH. Aí quando você fala em RH, você tem que trazer, bem dizer, a empresa toda para dentro do comitê, porque quando você diz assim, vamos discutir aqui uma oportunidade com relação à aposentadoria especial, aí o médico do trabalho diz, espera aí, mas tem impacto isso pode ter impacto na aposentadoria especial. Então, são várias pessoas que você tem que trazer para poder discutir essas questões, e isso é o que é legal, porque isso cria uma dinâmica e você aprende muito com isso. Né? Todo mundo aprende com isso. E isso gera os reflexos para frente dentro da empresa. Então, é extremamente importante que tenha essa participação mesmo. E assim, pegando o gancho, né, da fala do Dr. Alexandre, da doutora Alice, sobre essa questão do envolvimento de parceiros, né? A gente está falando um pouquinho da nossa experiência profissional, né, da vivência com essa questão de comitê tributário, e eu tenho por mim, assim, nós da Martins e Lemos, temos por compreensão que nós não temos somente clientes, nós temos parceiros, né? O sucesso do nosso parceiro é o nosso sucesso. Então, o trabalho, ele visa isso, ele visa fomentar essas discussões, visa fomentar esses planejamentos, essas discussões relacionadas à questão da legislação tributária, que não é segredo para ninguém, e a gente sabe que todo mundo fala isso, né? A nossa legislação, como o doutor mencionou, a legislação nossa tributária é coisa de doido, né? Não disse nessas palavras, mas é uma coisa de doido. A gente verifica mudanças todos os dias, a quantidade de alterações que existem, toda vez que se muda uma legislação tributária, você muda uma rotina dentro da empresa, né? E às vezes quem está fazendo essa alteração não está pensando nisso, né? Então, ao longo desses 30 anos da atividade da Martins e Lemos, né, sempre buscamos desenvolver. Isso é uma coisa que, como o senhor disse, né, você leva pessoas para dentro do comitê, essas pessoas têm que incorporar a ideia do comitê, né, e a gente incorpora isso. Quando eu entrei na Martins e Lemos, eu incorporei, né, essa visão da parceria, essa visão de buscar o resultado, essa visão de trabalhar em prol do cliente, que você está trabalhando em prol da sua atividade também, né? Então, assim, eu entendo e defendo com todas as cores, com todas as forças, que os escritórios parceiros, eles têm que participar dos comitês tributários. E não importa o tamanho da empresa ou do segmento que vai atuar, né? A gente está falando de legislação tributária, é a nossa expertise, é a sua expertise, é o direito tributário, né? A expertise da doutora Alice, né? Atua até no contencioso, né? E isso é importante você trazer para as empresas e trazer para esse comitê e trazer para essas pessoas, porque
eu não sei se o doutor já ouviu a frase assim, vamos entrar com uma liminar, né? Quem Muitas é que fala vezes. isso? Muitas vezes. Né? Não é demérito para ninguém, mas é uma pessoa que não tem a vivência jurídica. É aquele cara lá da medicina do trabalho que não tem a vivência jurídica, que tem uma outra preocupação, que não a preocupação de quem vai discutir tributo, né? E é aquela preocupação da aposentadoria, do reflexo da aposentadoria do funcionário lá, né? E exemplos a gente tem de montes, né? A gente tem a questão de acidente de percurso, que influencia ali a questão do CAT, né? Que faz reflexo no CAT, mas não pode fazer reflexo lá no FAP. A gente tem inúmeros cases, né? E em cima disso, da importância da parceria do escritório parceiro para os comitês, para trazer essas discussões, para fomentar esses debates. Quando eu falo discussão, não estou falando daquela discussão chata, né? Estou falando daquele debate, Sim. às vezes um pouco mais acalorado, né? Mas debate mesmo para discutir ideias. E quando o doutor disse que lá as decisões no FAB, no Comitê Tributário, elas era de consenso, né? Mais ainda, porque, por exemplo, imagine o seguinte, um comitê que tem 5 pessoas, uma tá ali, não concorda. Aí, poxa, vamos ter que convencer, né, essa pessoa do contrário, ou ela nos convencer. Mas, assim, aí a gente vem da importância disso e do escritório parceiro, principalmente um escritório especializado na área, né, que se tiver parceria, seja civil, seja minerária, seja regulatória, porque o grande detalhe aí, doutor Alexandre, para mim, né, o grande detalhe está na preocupação do dia a dia. As pessoas que estão envolvidas no dia a dia, da atividade, ela tem aquela questão, como o doutor mencionou, poxa, eu vou participar de mais um comitê, de mais uma atividade, eu já tenho as minhas aqui, eu sou tão ocupado, mas e a participação do escritório parceiro, principalmente quando for especialista no assunto, né, conhecedor do assunto, ela é de vital importância para mim. Por quê? Porque você vai trazer o que está acontecendo no mundo jurídico, no mundo legislativo para essa empresa. E a gente não pode esquecer, né, de falar. O STF, em plena pandemia, né, enquanto muitos setores estavam aí fechados, sem atividade, e as pessoas não tinham o que fazer, né, estavam ali, muitos empresários preocupados com o negócio, outros segmentos funcionando ali meia porta, né, como alguns dizem, né, outros funcionando de porta aberta, normal, mas o STF não parou de julgar questões tributárias e questões tributárias importantes, né? E, assim, de todos os segmentos, como o doutor disse, influenciando serviços, influenciando comércio, influenciando indústrias. E aqui eu vou trazer alguns exemplos só para ilustrar, né? A gente teve aí a decisão, todo mundo sabe da contribuição sobre a contribuição substitutiva da contribuição previdenciária, né? Aquela provisória, que em alguns setores está aí até hoje, CPRP. Então, havia uma discussão de se excluir o ISS, de se excluir o ICMS da base de cálculo do CPRP. Isso impacta onde? Diretamente na folha, diretamente nos resultados, né? Uhum. Infelizmente, o STF acabou decidindo o contrário aos contribuintes. Aí você fica naquela situação, poxa, quem estava na CPRB, ISS, aí a gente tem hotéis que estavam ali, né? Outros Uhum. segmentos. Uma outra discussão. Isso. Você está mostrando, né, Alexandre? Inclusive, só, desculpa até lhe cortar, esses reflexos, né, da operação, né? Uma situação que mexe no tributário, como vai mexendo, né, em outras questões. Mas até antes de passar um pouco para as discussões dos tribunais, é, Eu talvez, queria, né? desculpa te Diga. interromper, Alice, eu queria só fazer um gancho aí na fala do Alexandre, que de fato foi isso que ficou acontecendo. Achei interessante quando ele disse que tinha algumas empresas trabalhando meia porta, outras trabalhando porta aberta, e o STJ estava lá julgando a 1.000 por hora, né? E foi impressionante como, nesse aspecto, a virtualização dos processos de fato aconteceu, né? Foi na marra, né? Mas ela aconteceu. E os impactos foram grandes. Então, você imagina, para as empresas que não estavam trabalhando a todo vapor, com seus resultados afetados por conta da pandemia, que a gente ainda está vivendo isso, mas principalmente no ano passado, quando estava no grosso da pandemia,
E você ter que explicar essas decisões judiciais para a diretoria, você ter que explicar para o board, você ter que explicar, às vezes, para o acionista, você ter que explicar, às vezes, para o acionista internacional, tá certo? E nesse papel, o comitê também tem uma atuação bem legal, bem interessante. Mas desculpa, Alice, era só para fazer um gancho para não perder o fio da meada aí. Com certeza, com certeza. Aqui tem que ser uma reunião assim, de uns 3 webinários para a gente discutir assim, com integralidade. Verdade. Não sei nem se vai ser possível, né? Verdade. Mas, assim, já adiantando aqui um pouco, e aí, assim, depois o Alexandre Brena vai falar um pouco sobre a questão das decisões, né? Gostaria que ele focasse depois um pouco mais nisso, mas, afinal, né, a criação do comitê, que inclusive são perguntas que estão chegando. Tem benefícios efetivos? Quais são os resultados? Casos concretos que o doutor Alexandre Maia, né, puder trazer aqui para a gente? Eu vou citar. Benefícios e resultados. Eu vou citar. Você tem benefícios diretos e indiretos. Você tem benefícios tangíveis e intangíveis. Como assim? Em primeiro lugar, eu já falei, todo mundo aprende um pouco com aquilo. Você divide a tomada de decisão. Você tem ali uma gestão da história, que é um intangível, né, que você não consegue mensurar isso. Tá? Então, esses 3 itens fica até difícil de você mensurar, mas eles são extremamente importantes na maturidade, na formação da equipe, no amadurecimento da equipe, no amadurecimento da empresa. E você tem benefícios mais tangíveis, né, assim, de valores. Então, quanto você recuperou para a empresa, quanto você economizou para a empresa quando você minimizou um risco. Isso, às vezes, nós estamos falando de cifras astronômicas, né? Então, por exemplo, nesse comitê que o Brenan comentou que a gente participou, quando eu saí de lá, eu acho que de quando nós quando nós começamos o comitê até eu sair, acho que foram mais de 7 anos. De atuação, então a gente pode quantificar aí mais ou menos uns 300 milhões de reais. De temas que passaram pelo comitê. Claro que a gente não conseguiu efetivar tudo nesses 7 anos, né? Então, ali, mais ou menos uns 200 milhões foram que a gente conseguiu botar de resultado para dentro ao longo de 7 anos e deixamos aí uma poupançazinha de uns 100 milhões aí para frente à medida que as decisões forem saindo, que as coisas foram acontecendo e tudo mais. Então, você tem além disso também, tudo aquilo que você economiza para a empresa, tudo aquilo que o comitê pode economizar. À medida que você extingue riscos ou minimiza riscos, você está ali gerando uma economia. E é extremamente importante que o comitê quantifique isso para ficar claro para todo mundo, né? O comitê tem que ter uma linguagem acessível. E o bom também de você ter uma equipe multidisciplinar é que você não vai falar ali aquela linguagem de juridiquês. E, por favor, não tenho nada contra, tá certo? Mas dentro das empresas, você tem que ter uma linguagem mais acessível. Na hora que você traz uma pessoa de um setor, de outro, você está incorporando também, dentro dessa personalidade que eu estou chamando de comitê tributário, esses vieses que cada um traz, né? Então, de fato, você tem ali muito benefício para se gerar para a empresa. Ótimo. Uma pergunta aqui, 2 perguntas, na verdade, estão chegando aí. Ainda sobre a implantação, voltar aqui um pouquinho, se tem periodicidade dessas reuniões, vocês se reuniam com frequência ou só quando surgia algum tema específico? Não. A pergunta é muito boa. Primeiro, quando você montar o comitê, você pode, como eu falei, é uma coisa que vai depender de cada empresa. Você pode criar ele de uma forma mais engessada ou de uma forma mais fluida, mais informal. No nosso caso, o comitê ele não tinha assim, um estatuto que dizia que os membros do comitê iam ter um mandato e tudo mais. Então, nós criamos o comitê, tinha aquele núcleo duro, vamos chamar assim, e as pessoas que eram convidadas para integrar, eventualmente, mas as reuniões do comitê eram mensais. A gente tinha pelo menos uma reunião mensal. Alexandre, isso era ferro e fogo? Não, claro que não. Por exemplo, quando ia chegando ali próximo do fechamento do exercício da empresa, às vezes a gente tinha 2 reuniões no mês, às vezes chegou a ter 3 reuniões no mês, certo? Porque a gente estava buscando, e esse é outro ponto interessante, tá? Complementando o ponto anterior sobre resultados.
é que esses resultados, eles vinham no fechamento do ano, né? Quando você está ali raspando ali os setores, assim, ó, como é que teu setor vai colaborar aqui, aqui e acolá? Então, às vezes, o comitê vinha com uma grande contribuição para o fechamento da empresa. Então, quando era na época mais de fechamento, a gente aumentava até o número de reuniões. E, às vezes, quando era, por exemplo, ali na época, o nosso fechamento não coincidia com o ano calendário civil brasileiro, né? Então, ele era diferente. Então, quando era ali mais ou menos na época de final de ano, de dezembro, como estava chegando as férias forenses, os órgãos também estavam começando a parar ali as atividades, ficava ali aquele recesso branco, a gente diminuía. Então, às vezes, a gente pulava dezembro e ia se reunir só em janeiro, às vezes pulava dezembro e janeiro e ia se reunir só em fevereiro. Mas, no normal, era uma vez por mês. Ótimo. Estamos chegando, doutores, aí na parte final aqui. É impressionante como a hora passa aqui, né? A gente tem tanto assunto ali para conversar, tem perguntas aqui, mas eu acho que vou deixá-las aqui para um segundo momento. Na parte final, doutor Alexandre Brenan... Mas Alice, desculpa, eu gostaria de fazer um gancho aí, tá? Porque, assim, a gente falou muito em parceiro externo no comitê, e eu citei vocês como parceiro. Assim, o comitê ele move internamente, né, a empresa, tanto para a redução de risco como na busca dessas oportunidades de planejamento tributário. Mas o escritório parceiro, ele é quem tem um papel importante de trazer informação, de trazer ali as jurisprudências novas, trazer as decisões novas, estudos, teses, né, procedimentos. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? O que está nos bastidores? Até curiosidade mesmo. O que está nos bastidores aí da Suprema Corte em questões tributárias que os gestores de empresas, os executivos de empresas têm que ficar de olho aí para os próximos 12 meses? Porque nós estamos no meio de uma discussão de uma reforma tributária. Ano que vem vai ser um ano eleitoral. E, como disse o Brenan, o Supremo está aí a 1000 por hora. Então, assim, o que vocês estão acompanhando aí nos bastidores aí que pode trazer para a gente ficar esperto, para a gente ficar de olho aí para os próximos 12 meses? Acho que eu posso falar e continuar ali, né, pela parte. Esse ponto é importante, doutor Alexandre, porque é exatamente isso, né? O escritório parceiro, quando eu estava falando da questão da especialização, é exatamente isso, né? Trazer para a empresa, trazer para dentro do comitê, com essas mais diversas línguas, vamos dizer assim, né? Que envolve diversos setores, traduzir isso em juridiquês. Porque não é só dizer o que o STF julgou, mas como julgou e por que julgou. O que é que foi debatido? Qual foi o ponto, né, que pegaram ali como norte para decidir contra ou a favor do contribuinte? Aí, nessa linha que o doutor está falando, o que é que tem por vir, né? Eu já estava falando ali um pouquinho do que foi julgado, né? Mas a gente tem algumas questões, embora julgadas pelo STF, a gente tem algumas questões que envolvem aí a continuidade do julgamento e aquela palavra da moda, né? Modulação dos efeitos. Está todo mundo falando em modulação dos efeitos. Explica então, isso para o gringo. Explica o gringo que ganhou, mas não levou. Né? Então, a gente tem algumas coisas aí que estão ainda no STF, que já foram julgadas, mas dependem ainda de uma definição em relação a essa modulação dos efeitos. E a gente pode citar aí um exemplo que está bem em moda a discussão, que é a questão da tributação do juros Selic pelo imposto de renda e pela contribuição social. O STF julgou favorável ao contribuinte, mas já tem um recurso ainda lá, a questão da modulação dos efeitos. E essa parte, ela é importante, né? Porque envolve o futuro da empresa, né? Porque quando a gente começa a falar de modulação dos efeitos, a gente fala também, olha, o STF está sinalizando para o contribuinte que, se ele identificar, aí vai ao papel do Comitê Tributário do Escritório Parceiro. Se você identificar que você tem uma oportunidade jurídica, que você está pagando um tributo ilegal, de forma ilegal, ou majorado ilegalmente, você tem que discutir, né? Porque se eu, STF, decidir antes de você discutir isso, você não vai levar, você não vai recuperar o que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos, né? Então, o STF já está dando essa sinalização
com modulação dos efeitos. Então, isso é importante trazer para a empresa, porque a gente escuta, não, eu vou esperar os tribunais superiores definirem isso de forma mais favorável para o cumprimento. Olha, direito não é... Eu não tenho que esperar ninguém me autorizar a discutir meu direito, eu que tenho que ir atrás. Como o doutor falou, né, existem algumas máximas que a gente traz lá no banco universitário, lá no primeiro ano da escola de direito, que é o direito não socorre quem dorme. Exato. Né? Então, os efeitos pelo STF vem dizendo isso. Né? E tem mais. Recentemente, semana passada, né, o Conselho Nacional de Justiça emitiu uma orientação, né, para os tribunais, para a justiça, começar a provocar a questão da conciliação tributária nos processos judiciais. Se vai pegar ou não, se vai acontecer ou não, é uma discussão, né? Mas um ponto importante diz respeito justamente à própria ação judicial. Hoje, como é que é? A empresa entra com uma discussão judicial ordinária, declaratória, vamos dizer assim. O juiz, ele tem por obrigação no CPC de provocar uma audiência de conciliação, né? Hoje ele não faz isso porque ele fala, não vai haver conciliação, então não vou provocar, já vou dar andamento no processo. A partir do momento que tem essa resolução, não é uma resolução, é uma orientação do CNJ, os juízes vão parar o processo e mandar para a sessão de conciliação. Então, o seu processo, aí vem, explica isso de novo lá para o BRI e para o empresário que está ali precisando pagar a folha no próximo mês. O processo vai parar esperando uma conciliação. Né? E, em cima disso, a gente tem a reforma tributária, como o doutor bem disse, né? Que está sendo partilhada, está sendo repartida, né? O governo entendeu que algumas questões devem ser analisadas pelo Senado, então está sempre trazendo algumas discussões lá, entendeu que outras devem ser analisadas pela Câmara, então está encaminhando para lá. E uma novidade, né, que é justamente agora, nessa parte final já, é a questão do... em relação ao IVA, ao CBS, havia uma discussão com os estados, que os estados não podiam perder receita, e os municípios também não, por sua vez. Não queria que o Estado, que a União, centralizasse todos os tributos neles lá. Então, o que eles fizeram? Eles partiram, chamado IVA dual agora, né? Então, olha, alguns tributos federais eu vou centralizar, a arrecadação vai direto para a União. Aqueles tributos que eu ia unificar num só, no caso do ICMS e ISS, eu vou separar. Então, seriam dois IVAs, o IVA federal, o IVA estadual e municipal. Né? Então, já é um avanço. E aí você tem que olhar como é que isso impacta na atividade. Né? Então, os escritórios parceiros, eu acho que ele vem para auxiliar, para traduzir isso, né, para o comitê tributário das empresas. E um ponto interessante, há pouco tempo nós tivemos aí a gente já fala também, já traz as federações, já traz as associações também para o nosso debate, para a nossa conversa. Que a gente sabe que o STF, há pouco tempo atrás, discutiu a questão da relativização da coisa julgada, né? Que era aquilo, olha, você tem uma matéria, você tem um processo que transitou em julgado em matéria tributária, então havia discussão, o STF mudou de entendimento em repercussão geral, como é que isso se aplica, tem ou não que entrar com uma rescisória, né? Então, isso já está mais ou menos classificado, que pode favorável para quem tem a questão de quando está em julgado. Só que aí, agora, nasceu uma outra discussão, novíssima em folha, no STJ, que é a relativização da coisa julgada em ação coletiva, que são aquelas ações onde a empresa entra e discute no judiciário através de uma federação, através de uma associação, através de um sindicato. Então, já há um direcionamento no STJ que, no caso de uma ação judicial tributária transitada em julgado, favorável ao contribuinte, mas que seja em ação coletiva, havendo mudança de posicionamento no STF, que a Receita Federal, que as fazendas estaduais já poderiam aplicar aquela modificação de forma automática, sem a necessidade de uma ação rescisória, no caso de uma ação do particular. Isso impacta onde? Na decisão da empresa.
Eu vou aguardar o meu sindicato, eu vou aguardar a minha federação decidir se vai ou não promover ação judicial em favor da categoria, ou eu vou discutir o meu direito logo de cara. Então, eu acho que a participação dos escritórios parceiros, retomando, né, ela é de vital importância para trazer esses aspectos, essas discussões para o comitê, né, para que se tome uma decisão, se dê um encaminhamento, se não for o caso de uma decisão, mas que se dê um encaminhamento em prol da sociedade, sempre olhando para a sociedade. É interessante, essa decisão, esse seu comentário é muito interessante, porque eu me lembro de alguns episódios em que me foi perguntado para o comitê internamente exatamente isso. Como é que o sindicato está vendo essa ideia? Como é que o sindicato está... E muitas vezes o comitê tomou a decisão de ir adiante mesmo independente do sindicato. Exatamente porque a gente entendia que existia até um risco de uma discussão via uma ação coletiva. Então, esse tema é, de fato, extremamente relevante. Extremamente relevante. Tem que ser acompanhado, é novíssimo, né? Não tinha sido pautado essa discussão. Mas, meu amigo, você não me falou, foi dos casos interessantes lá. Olha, tem muitas e muitas e muitas demandas que estão lá paradas no Supremo, que somam alguns bilhões, e que isso é que é de interesse das empresas. Cita pelo menos 2 palhinhas aí, para poder a gente ficar em observação. Doutor Alexandre, vamos falar assim. No STF, acho que poucas pessoas sabem, né? Muitas acompanham mais a questão do Senado ali, na sabatina do próximo ministro do STF. Se faz ou não faz, se demora ou não demora. Mas para você ter uma ideia do que o senhor está falando, né? Assim, lógico, não é para você ter uma ideia do que você está falando, você sabe o que você está falando, mas só para você ter uma ideia, o gabinete do ministro Marco Aurélio, que acabou de se aposentar, há mais de 1.100 processos parados, Meu Deus, aguardando um novo ministro. E a gente sabe que o Marco Aurélio é de uma turma que decide questões tributárias. explica isso para o gringo. Processo tributário parado. Explica isso para o gringo. E para o empresário que precisa pagar a folha amanhã. Às vezes eu estou falando com o doutor isso e estou escutando o doutor Augusto. Fala para o empresário que ele tem que pagar a folha amanhã, que ele tem que pagar o tributo amanhã, que essa situação está assim. A doutora Francisca também vai na mesma linha. Mas aí a gente pode citar o doutor Alexandre. A gente tem ali a questão da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS da COFINS. Esse tema é fantástico. Fantástico. Mas está ali aguardando. Né? A gente tem a questão da seletividade do ICMS, aquela redução da alíquota majorada por uma alíquota normal dos estados. A gente tem agora aquele tema que acabou de entrar, né, com repercussão geral, que é a exclusão do PIS da COFINS da própria base. Né? Esse assunto ganhou uma notoriedade a partir das alterações, né, em 2014, na legislação tributária, onde ficou muito claro o desejo da Receita Federal de incluir o PIS e a COFINS na própria base, a exemplo do ICMS, como se fosse um cálculo por dentro. A gente tem ali a questão do ICMS, das transferências intercompany, né, que eu tenho uma fábrica aqui no Nordeste, mas eu tenho CDs espalhados pelo país, eu vou transferir só a minha mercadoria para aquele estabelecimento. Outro tema extremamente relevante. Está pendente lá a modulação, né? A gente tem a questão também do diferencial de alíquota, né? Que também decidiu favorável ao contribuinte. Aí vem aquele ponto que eu falei que eu mencionei há pouco tempo atrás, que é esmiuçar a motivação da decisão. O STF, de fato, julgou inconstitucional essa cobrança de diferencial de alíquota, né? Nas aquisições estaduais, mas ele julgou por quê? Falou assim, olha, na lei Candir, que é a lei federal do ICMS, não tem uma previsão legal para essa cobrança. Então, se os estados, se não tiver uma lei federal, os estados não podem cobrar. Ou seja, por mais que o contribuinte tenha ganho, com certeza, logo virá uma legislação federal permitindo essa cobrança, os estados vão passar a cobrar. Aí o contribuinte, eu ganhei, eu não tinha que pagar. Não, doutor, você vai ter que pagar porque a lei mudou. Poxa, explica para o gringo. Senhores,
Olha, aqui a gente, estou dizendo, já estão convidados os dois aqui para a gente repetir esse webinário com a complementação desses temas atuais, porque, de fato, como foi colocado, a gente está num turbilhão aqui de tributário, reforma é o de menos. O que tem acontecido por trás disso, essas decisões do STF, no meio de um ambiente ainda, a Receita cruzando dados de forma automática, esse ambiente de SPED, é social, a questão da TI nesse meio todo, né? Então, assim, tem sido bem desafiador, né? Não só para escritórios jurídicos, né? Que tem que ter essa pegada, de fato, né? De consultoria, de análise de dados. Então, além disso tudo, isso tudo, gestão de CND, pandemia, enfim. É verdade. Eu, infelizmente, vou ter que dirigir aqui já para a palavra final. Estamos avançando aí já alguns minutinhos da nossa hora combinada. Estou morrendo de pena aqui, porque queria continuar aqui, né, o debate com vocês. Eu acho que todo mundo já está elogiando aqui no grupo, inclusive. Bacana. Mas a gente vai ter que partir para a parte final. Desculpa interrompê-los, né? Acho que podemos já deixar aí aqui esse ponto aqui para o futuro webinar, embarcar o quanto antes. E já encerrando, vou dar uma palavra aqui de encerramento, né? Sem antes vou passar para vocês as palavras ainda finais, né? Para falar um pouco ainda que quiserem, mas já, desde já, né? Registrar aqui, de antemão, um agradecimento em nome da Martins e Lemos, ao doutor Alexandre Maia, né? Que colocou sua experiência de comitê tributário. Outras perguntas que surgiram aqui que não foram possíveis ser respondidas, nós vamos colocar para a resposta posterior, né, em contato, inclusive aqui no final nós vamos deixar os contatos. Agradecer por essa sua colocação, pelo seu compartilhamento de experiência aqui conosco. E também ao doutor Alexandre Brenan, né, nosso querido, sempre presente aqui nos webinários, por lembrar, né, que essa temática tributária é tão importante como está em voga, né, em todos os aspectos, não só para o judicial, contencioso, mas aspectos também fora tudo isso. E deixar agora com vocês as palavras finais de agradecimento, ou quiserem colocar ainda adicionalmente. Já vou deixar aqui também na tela os nossos contatos, tá bom? Doutor Alexandre Maia. Eu quero agradecer novamente a Martins e Lemos, doutor Augusto, doutora Francisca, agradecer a doutora Alice aí, que conduziu aí maravilhosamente bem como nossa anfitriã. Quero agradecer o meu xará. Agora que a gente já está terminando, Breno, eu vou te chamar de xará mesmo, viu? Porque como a gente se fala, então agradecer o xará aí pelo bate-bola, tá? É sempre muito bacana conversar com vocês. Eu aprendo bastante. E no próximo webinar, Alice, o Brenan vai ter que explicar o que é modulação, o Brenan vai ter que explicar o que é recurso, sobrestamento de recurso repetitivo, ação rescisória, viu, Breno? Porque tu falou um bocado de termo jurídico aí, pode ser que tenha gente que não é de jurídico, que esteja acompanhando, a gente vai ter que botar uma tecla-chave para poder explicar, viu? Certeza. Mas foi muito bom, gente. Obrigado. Eu quero agradecer a todos os participantes também, que tiraram ali uma horinha do seu dia para poder nos escutar, né? Então foi bem legal. E o comitê é isso, gente. O comitê é um órgão vivo, que não tem uma regra definida e que ele é um veículo para poder ajudar as empresas na sua tomada de decisão e buscar oportunidades. Meu muito obrigado a todos. Alexandre Brenan. Eu também quero agradecer aqui, vou começar para a doutora Francisca e o doutor Augusto, pela condução mais esse webinário, né? Agradecer aos colegas do escritório por mais esse convite, agradecer a doutora Alice ter me agraciado com as palavras, agradecer ao doutor Alexandre, meu xará, pela brilhante exposição. Poxa, a gente cresce tanto, eu me sinto tão à vontade em falar contigo, né? Assim, esses temas, eu fico tão à vontade que acaba me empolgando um pouco mais. A Alice só ali pontuando, mas é porque eu acho que é isso, né? As pessoas não querem coisas engessadas, né? Acho que é importante a gente falar. É natural, né? Não é nada ensaiado, né? E a importância, né? Ressaltar a importância do escritório parceiro, que seja especializado na área em que vá
auxiliar ali o comitê tributário das empresas, para que possa, de fato, colaborar, né? Não estou falando que outros não façam isso, que mesmo não sejam especializados, mas é lógico que quando a gente você quebra o dedão, você vai no ortopedista, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Procurar escritórios parceiros, os escritórios parceiros têm muito a colaborar, conhecer a empresa é fundamental, e saber, estar antenado com o que está acontecendo no mundo judiciário, no mundo tributário. Eu acho que é muito importante e é vital, é essencial, não só para o pagamento do tributo amanhã, mas como para o pagamento dos tributos e para a própria sobrevivência da sociedade no futuro, nos próximos dias, porque tem amanhã, tem depois, tem mês que vem, tem ano que vem, tem um monte de coisa para acontecer. Mais uma vez, e agradecer, né? A gente nunca pode deixar de agradecer as pessoas que se inscreveram, que estão participando, que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo. Agradeço mesmo a presença de todos vocês e a gente conta com o próximo webinar aí, a presença de todos. Obrigado. Com certeza. Nosso agradecimento final é para vocês que nos escutaram. Passamos aqui um pouquinho da hora, mas a gente vai trabalhar nisso, nos aspectos sucintos, e marcar outros webinários para complementar esse, que com certeza vai ser necessário. Pedindo que vocês sigam as nossas redes, façam comentários no grupo e sugiram novos temas, outros temas, né? Com a presença de convidados como o doutor Alexandre Maia, ou vocês também podem sugerir a participação. Minha empresa aqui tem um aspecto, eu queria trazer um case, vamos discutir. Então, estamos aqui para fazer esse evento para vocês. Agradecer a todos, doutor Alexandre Maia, doutor Alexandre Brenan. Boa noite agora, né? E até o próximo. Noite. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchauzinho. Obrigado a todos. Muito gostoso! Muito gostoso.